passo a palavra para o Eduardo Pragmácio, que falará a respeito da dispensa coletiva, né, e a previsão reformada do artigo 477, letra A. Contigo, Prag. Teu microfone está silenciado ainda. Só abrindo aqui a apresentação, um minutinho. Zé, Aí, agora sim. Vocês enxergam aí, pessoal? Agora sim, agora sim. Tá. Eu vou... A gente começou aqui, terminou o Zé Pedro nessa. Não sei se dá para ver, porque se eu... Aumentar a tela, não dá, Prag? Vou tentar aqui. Não, aí vai cortar. Dá para ver agora? Acho que dá, né? Deu, tá certo agora. Beleza. É porque eu estou com outra janela aqui aberta também. Então, meus cumprimentos a todo mundo, em especial ao professor Maniche, ao Elton, que é o coordenador do nosso grupo, e ao Zavanella aqui, que está fazendo o papel de mediador. Então, em nome deles, eu gostaria de cumprimentar toda a audiência. Eu vou tentar ser breve, até porque eu estava dividindo o tempo aqui com o Pedrassani. Hoje eu quero abordar rapidamente sobre a dispensa coletiva e o 477A da CLT, com um enfoque na boa-fé objetiva. Então, assim, pegando o rumo do que a gente já vinha falando, qual é a tendência do STF atualmente? Tá? Qual é a tendência do STF atualmente? Em 2015, ele julgou esse recurso extraordinário 590.415, que é um tema de repercussão geral 152, e valorizou o resultado da negociação coletiva, que tratava do plano de dispensa imotivada, dando o contorno da cláusula negociada, com a quitação total se houvesse a adesão do empregado naqueles planos, né, de demissão. E isso acabou se tornando, futuramente, o 477B da CLT, com a reforma trabalhista em 2017. Isso revela também esse interessante fenômeno de que o negociado vira depois o legislado, tal qual aconteceu, por exemplo, com a jornada 12 por 36, uma experiência do negociado que depois virou legislado. Bom, o caso Embraer, que é esse recurso extraordinário 999435 e esse agravo de recurso extraordinário 647651. Inclusive, a nossa colega de grupo e de GETRAB, a Gabi, advogou neste caso. Eu me lembro quando, em 2008, 2009, ela fez uma apresentação para a gente lá no mestrado da PUC de São Paulo, né? Inclusive, esse caso, Embraer, foi objeto da minha dissertação de mestrado, que se chama A Boa-Fé nas Negociações Coletivas Trabalhistas, que foi orientada pela professora Carla Romar, lá na PUC de São Paulo, que depois virou esse livrinho aqui, homônimo, né, publicado pela LTR. Então, nesse tema 638, desde 2012, com repercussão geral, se questiona o seguinte: há necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores? Bom, essa é uma pergunta que já a gente vai voltar a tratar sobre ela. E, recentemente, nesse julgamento 6363, da ADI 6363, né, o Pleno do STF permitiu a suspensão do contrato de trabalho e a redução proporcional de jornada, que estava lá prevista na MP 936, sem a necessária participação do sindicato, fato aqui que já foi discutido em outros encontros. Né? Então, assim, que tendência o STF pareceu, nesse momento, não valorizar a negociação coletiva, muito embora nós temos aí um contexto bem diferente, o contexto da pandemia. E, por fim, com a reforma de 2017 e a ascensão desse 477A da CLT, né, que eu venho aqui para dizer
a literalidade dele. Ele diz o seguinte: as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, esse 477A da CLT, ele é objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade 6142 no STF, que não tem decisão liminar e ainda está tramitando, né? Então, assim, numa conclusão preliminar, parece que o STF tem a tendência de valorizar a negociação coletiva nos últimos julgados, inclusive nos julgados que o Pedrassani aqui falou, nos julgados que o Jurandir falou, né? Ou seja, de valorizar a autonomia privada coletiva, mas sempre atento ao contexto social, o contexto temporal e normativo envolvido. Bom, deixa eu mudar para cá. O que eu quero falar agora é sobre esse 477A da CLT que eu acabei de ler. A primeira análise do texto da lei, quando ele diz que são equiparáveis a dispensa individual, a plurima e a coletiva, será que elas são mesmo equiparáveis? As dispensas individual e plurima, ambas elas são revestidas de um certo caráter de subjetividade. Embora a dispensa plurima expresse uma coletividade ou um grupo de trabalhadores, ainda assim remanesce esse caráter subjetivo, tem uma certa forma pessoal, né? Há uma força muito grande nesse caráter de uma certa pessoalidade. Por outro lado, a dispensa coletiva, né, como nos ensina o professor Manriche, é a ruptura diferenciada do contrato de trabalho de natureza objetiva, de iniciativa patronal, decorrente de causas homogêneas e durante um determinado período de tempo atinge certo número de trabalhadores. Ou seja, a dispensa coletiva ela não é vinculada a fatos ou atos da pessoa do empregado. Então, na dispensa coletiva, geralmente são causas econômicas, causas conjunturais, causas tecnológicas, reestruturação produtiva, ou até como agora, como a pandemia, né? E essas causas têm sempre o intuito de diminuir os postos de trabalho e sempre com um caráter de impessoalidade. Mas aqui eu não quero entrar na questão do conceito legal da dispensa coletiva, até porque aqui no Brasil não há um conceito legal da dispensa coletiva, nem pretendo também abordar a questão da nomenclatura, se é dispensa em massa, dispensa coletiva, despedimento coletivo, né? E também não quero entrar aqui no critério para se estabelecer essa dimensão coletiva, né? Saber qual é essa dimensão coletiva, se vai ser um critério numérico a partir de tantos empregados, ou um critério proporcional a partir de tantos por cento de uma empresa ou de um estabelecimento. Não, eu não quero entrar nessa seara. Na verdade, aqui eu quero abordar a boa-fé objetiva, e é importante a gente ter em mente a repercussão social de uma dispensa coletiva. E, sobretudo, quando o poder da empresa afeta sensivelmente a esfera da comunidade local, do governo local, dos trabalhadores, dos sindicatos, da representação dos trabalhadores, ou seja, de todos os stakeholders que estão aí envolvidos. E eu dou alguns exemplos. A Vale do Rio Doce, em Brumadinho, em Minas Gerais, né? Vejam aí o impacto econômico, o impacto ambiental do acidente que ocorreu lá em Mariana, naquele outro acidente, né? A prefeitura pedindo, pelo amor de Deus, para que a Samarco voltasse a operar, porque a prefeitura estava sem arrecadar tributos. Dou um outro exemplo, a Grendene, aqui em Sobral, no interior do Ceará, tem 8 plantas fabris, só em Sobral, e mais de 20 mil empregados. Imagine se a Grendene, que é aí do Rio Grande do Sul, do Pedrassani, imagine se a Grendene volta para o Rio Grande do Sul. Sobral para a terra do Ciro Gomes. Vejam, por exemplo, a fábrica da Ford, em Camaçari, né, vizinho aí a Salvador, do nosso querido Marcelo Prata, né? Eu olhei aqui no site da Ford, tem cerca de 10 mil empregos
essa fábrica da Ford em Camaçari, né? Então, vocês conseguem imaginar uma fábrica da Ford, uma Grendene, simplesmente fechando suas plantas nessa localidade? E aí eu me lembro daquele documentário que ganhou o Oscar agora, o American Factory, né, indústria americana, que trata exatamente disso, quando fechou a planta lá da General Electric e veio uma indústria chinesa depois ocupar aquele espaço lá em, se não me engano, era em Detroit ou era Pittsburgh, não me lembro a cidade. Então, em primeira conclusão aqui que eu queria trazer é, não dá para equiparar essas três modalidades de término do contrato de trabalho, a individual, a plurima e a coletiva, sobretudo desse ponto de vista do impacto social. A segunda análise que eu queria fazer aqui do 477A da CLT é que quando ele diz que há necessidade de uma autorização prévia, não há necessidade de autorização prévia de sindicato ou um acordo coletivo ou convenção coletiva autorizando a dispensa. Será que havia essa necessidade de uma autorização prévia ou haveria necessidade de uma contratação coletiva? Então, mesmo antes do 477A da CLT, havia essa necessidade de autorização prévia? E é exatamente isso que está sendo discutido no âmbito do STF, no lead case da Embraer. E aí é importante a gente relembrar o seguinte. Primeiro, negociação coletiva é diferente de contratação coletiva. Nem sempre o resultado da negociação coletiva é a contratação. Porque a negociação coletiva são as tratativas, são as propostas, é um processo, é um procedimento. E muitas vezes ela resulta, a negociação coletiva, numa contratação. Aqui no Brasil, o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho. Mas pode ser que a negociação coletiva chegue a um resultado diferente, chegue a um impasse. Ou simplesmente não há um impasse e não há uma contratação. Né, e fica um estado anterior. Então, o que eu queria trazer aqui também como conclusão é: ninguém está obrigado a contratar coletivamente. Ninguém está obrigado a firmar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. Mas os entes que negociam, e qualquer que sejam os entes, seja o sindicato, a federação, a confederação, a comissão de fábrica, a empresa, qualquer ente de representação, os entes que negociam, eles têm um dever de negociar. E essa é a diferença que está lá na literalidade do texto da norma. Se a gente pegar a Convenção 158 da OIT, e aí também não quero entrar na polêmica, né, se ela foi ou não foi ratificada pelo Brasil, essa convenção, lá no artigo 13, a partir da parte 3, quando trata do término por questões econômicas, tecnológicas ou estruturais, ou seja, quando esse término que enseja uma dispensa coletiva, esse artigo 13 ele determina que há um certo dever de informar que irá acontecer essa dispensa coletiva. E esse dever de informar decorre da boa-fé objetiva, aqui no Brasil, positivada no artigo 422 do Código Civil, como uma espécie de cláusula geral. Então, o dever de informar, e é isso que eu queria trazer, é um dever anexo da cláusula geral da boa-fé objetiva. E a boa-fé objetiva, do 422 do Código Civil, não se confunde com a boa-fé subjetiva. Porque a boa-fé subjetiva já era conhecida na nossa legislação pátria e se apresenta como uma situação ou um fato psicológico, um estado de crença errônea, caracterizando-se com a análise das intenções da pessoa. Ah, eu comprei esse imóvel, eu estou de boa-fé. O contrário da boa-fé subjetiva é quando a pessoa age em uma conduta intencionalmente lesiva, quando ela age com má-fé. Por outro lado, a boa-fé objetiva, do 422 do Código Civil, é um fenômeno normativo. Eu atuo como manda a boa-fé. Constitui-se como norma de conduta, que prescreve uma ação em conformidade com o padrão do homem honesto, no sentido de recíproca cooperação e lealdade
com consideração dos interesses um do outro. Ou seja, a boa-fé objetiva do 422 do Código Civil, ela é uma cláusula geral, é uma norma jurídica. E como cláusula geral, e aí eu pego as lições do professor Nelson Nery Júnior, elas são normas orientadoras sob forma de diretrizes, dirigidas principalmente ao juiz, vinculando-o ao mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir. As cláusulas gerais são formulações contidas em lei, de caráter significativamente genérico, como é o caso da boa-fé, e abstrato, cujos valores devem ser preenchidos pelo juiz, autorizando para assim agir em decorrência da formulação legal da própria cláusula geral, que tem natureza de diretriz. Então, a boa-fé objetiva, ela é uma porta de entrada, como uma cláusula geral, a porta de entrada para os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais sendo aplicados nas relações privadas, como é o caso das relações trabalhistas, sejam elas relações individuais ou coletivas, e especificamente aqui no nosso caso, uma relação coletiva, né? E ainda o professor Nelson Nery Júnior, ele diz o seguinte sobre as cláusulas gerais: estas, ao contrário, se diagnosticadas pelo juiz, permitem-lhe preencher os claros com os valores designados para aquele caso, para que se lhe dê a solução que ao juiz parecer mais correta, ou seja, concretizando os princípios gerais de direito e dando aos conceitos legais indeterminados uma determinabilidade pela função que tem de exercer naquele caso concreto. Ou seja, a solução que as cláusulas gerais trazem, elas serão criadas caso a caso. Naquilo, o juiz ele vai ter uma liberdade maior para decidir. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui? Se houver a quebra da boa-fé objetiva, provoca no juiz uma solução especial e adequada a cada caso, e não uma resposta pronta e pré-acabada. Então, feita essa pequena digressão a respeito da boa-fé objetiva, a gente entendeu aí a natureza jurídica dela, lá do 422 do Código Civil, né, e diferenciando da boa-fé subjetiva, é importante a gente retornar ao fato de que os entes que negociam e que têm poder, como é o caso da empresa, que especificamente, que está promovendo a dispensa coletiva, esses entes têm um dever de negociar e um dever de informar. Não há um dever de contratar. Por isso que eu fiz essa ressalva muito importante, diferenciar o dever de negociar de um dever de contratar. Não há um dever de contratar. Por isso que é importante a gente diferenciar negociação coletiva de contratação coletiva. Interessante que o dever de informar, ele gera, em contrapartida, um direito à informação, um direito de consulta. Então, os trabalhadores, aqui no caso os afetados, né, por meio de sua representação sindical ou no local de trabalho, né, e por que não, a comunidade local, o governo local e os demais stakeholders, eles têm o direito de ser informados da medida da dispensa coletiva, do fechamento da planta, da fábrica, etc. E no que consiste esse dever de negociar? Bom, participar da negociação e não simplesmente recusar a negociação, é veicular propostas razoáveis, propostas fundamentadas, explicadas, né? Não se usar de intimidações, não se usar de dolo. E lembrando, um dever de negociar não é um dever de contratar. Na Europa, a diretiva dispõe sobre isso, vários países também se dispõem expressamente de um dever de negociar com boa-fé, como Espanha, Portugal. Além do dever de negociar, é possível depreender que há um dever de informar, um dever anexo da boa-fé objetiva, que também decorre dessa noção. Então, as empresas elas têm um dever de transparência cada vez maior, quando se falou de tanto de compliance, né? Então, tem um dever de transparência em suas contas, em seus atos. Vide, por exemplo, as empresas que hoje têm ação em bolsa, se acontecer algum fato relevante, tem que se fazer a devida informação.
O dever de informar, portanto, implica, por outro lado, do outro lado, o direito à informação. Então, da mesma forma que o dever de informar implica o dever de sigilo sobre tais informações, sobretudo para aqueles stakeholders que estão à mesa de negociação ou que têm um stake, né, uma aposta, um interesse em jogo. Então, não é simplesmente abrir toda e qualquer informação, mas são as informações relevantes. E aquelas informações que são estratégicas ou informações que são sensíveis, né, que se espalhadas elas podem gerar alguma desvantagem para a empresa, por isso que o dever de informar gera em contrapartida de quem está na mesa também um dever de sigilo sobre aquelas informações. Bom, então, ao final, a contribuição que eu quero trazer aqui, já partindo para a conclusão, é a seguinte. Não há, nem havia uma obrigação de contratar, nem havia uma obrigação de ter uma autorização prévia para uma dispensa coletiva, como quer dizer hoje o 477A da CLT. Mas, por outro lado, seja pela Convenção 158 da IT, ou seja por força da cláusula geral da boa-fé objetiva, lá do 422 do Código Civil, que é plenamente aplicável ao processo, ao direito do trabalho, seja por força lá do artigo 8º da CLT, ou seja até pela teoria do diálogo das fontes, porque, enfim, está havendo ali, existe um contrato, existe uma relação, né? Há um dever de informar e um dever de negociar, dado o notório impacto social que acontece quando há uma dispensa coletiva. Então, a não tentativa de negociação quebra a boa-fé objetiva, viola essa boa-fé objetiva, pois frustra as legítimas expectativas de uma das partes contratantes, que é o que a professora Tereza Negreiros, né, relembra, chama que é o tupoker, né, ou até tu, Brutus, quando Júlio César foi esfaqueado pelo afilhado, pelo Brutus, e disse, tupoker, Brutus, até você, então é uma surpresa. Então, a ideia é de evitar essas surpresas. Então, essa violação da boa-fé objetiva, como se viu, ela não tem uma solução pronta e pré-acabada, porque as cláusulas gerais elas não têm uma solução pronta e pré-acabada em caso de violação. Né? Então, não é possível dizer categoricamente que haverá uma indenização, ou que os trabalhadores dispensados serão reintegrados, ou que o ato é nulo, e, portanto, as dispensas seriam nulos e gerariam direito à reintegração. Aliás, aqui vale um parêntese, né, o precedente do TST no caso Embraer é mais ou menos nesse sentido, de dizer que as dispensas elas são válidas, mas como não havia uma negociação coletiva prévia, haveria o direito a uma indenização. Como aquele era o primeiro caso, aquele primeiro caso não geraria indenização, mas aquilo serviria como um precedente para os demais casos. Né? Então, se não há uma negociação prévia, haveria o abuso do direito por parte da empresa e passível, portanto, de uma indenização. Esse seria o precedente do TST, da SDC, do TST nesse caso. Então, mas na verdade, aqui a gente precisa fazer essa reflexão, a solução ela vai ser feita caso a caso. Essa é a natureza da cláusula geral. A solução é feita pelo juiz de acordo com o caso concreto. Então, por exemplo, será que uma dispensa coletiva agora, em momento de pandemia, que uma boate, por exemplo, não pode funcionar e tem que dispensar seus trabalhadores, será que isso geraria um direito à indenização? O juiz teria que analisar caso a caso, analisando todo o contexto social. Mas é possível a gente dizer que, segundo o artigo 187 do Código Civil, que trata lá da teoria do abuso de poder, né, quando ele diz que também comete o ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé. Ou seja, quando a empresa ela quebra a boa-fé, quando ela viola o dever anexo de negociar e o dever anexo de informar, mesmo exercendo o direito potestativo de terminar o contrato de trabalho, seja em hipótese de um término individual ou de um término coletivo,
Mesmo assim, tal conduta pode ser considerada abusiva e ser configurada como um ato ilícito, passível de gerar uma indenização. E a resposta vai ser caso a caso, como eu falei. Então, concluindo, talvez esse seja o tom da decisão do caso da Embraer, lá no STF, até porque foi mais ou menos isso que a SDC do TST já decidiu. Então, fica claro que a positivação do 477A da CLT veio criar mais lacunas do que simplesmente tentar dar um freio a um certo ativismo judicial, já comentado aqui nas apresentações anteriores, da Justiça do Trabalho, de tentar, via decisão judicial, tentar criar, constituir decisões, relações negociais. Então, o que eu trago aqui, a nossa reflexão é que investigar essa dimensão político, econômica e social da empresa, o poder da empresa, é muito importante, e cotejar com essa noção civilista da boa-fé objetiva, da cláusula geral da boa-fé objetiva, e o seu dever anexo de negociar, e o dever de informar, e, consequentemente, também o dever de sigilo, sobretudo para dar um tratamento jurídico melhor e mais adequado à dispensa coletiva, do que simplesmente equiparar, né, a dispensa individual à dispensa coletiva, como se fossem a mesma coisa, se fosse o mesmo instituto, e implicassem as mesmas consequências jurídicas, econômicas e sociais. Então, era essa a contribuição que eu queria trazer aqui sobre a boa-fé objetiva na dispensa coletiva. Obrigado e devolvo a palavra ao Zavanella.